Olá, eu sou a professora Caterina e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre a simetria e teoria de grupos. Bom, na aula passada a gente deu uma introdução sobre o que são os operadores de simetria e como que eles estão englobados na teoria de grupos. Então agora a gente pode ver como que a gente consegue utilizar os operadores de simetria em uma molécula. Então, por exemplo, a gente vai pegar uma molécula modelo, que é a água, é um exemplo bastante simples. Então, aqui a primeira pergunta que nós temos é: quais os operadores de simetria que a molécula de água tem? Então, a gente coloca a molécula de água com o seu centro de massa no plano cartesiano, na origem do plano cartesiano, como a gente falou na aula passada. E agora a gente pode ver qual das 5 operações de simetria a gente consegue realizar com a molécula de água. Então, inicialmente, vamos verificar a operação de rotação. E a gente consegue ver que, colocando o eixo Z como um eixo principal de rotação, a gente consegue rotacionar a molécula de água 2 vezes. Então, a gente tem um C2 na nossa molécula de água. A próxima operação de simetria que a gente pode ver se a molécula de água tem é inversão. Então, de acordo com a teoria, a gente tem que pegar um átomo e traçar uma linha reta e ver se a gente encontra um átomo similar e equidistante do ponto central. E como a gente pode ver, nós não temos em nenhuma direção que a gente consiga traçar a existência, a gente não consegue ver nenhum átomo que tenha relacionado a ele equidistante a um ponto central. Tem que ser todos os átomos que tenham essa equidistância. Então, dessa forma, a molécula de água não tem a operador de simetria de inversão. O próximo operador de simetria que a gente pode ver se a água tem é o de reflexão. Então, a gente pode imaginar planos de simetria que cortem a molécula para que a gente consiga verificar se ela tem um plano de reflexão. Então, inicialmente, a gente pode cortar a molécula ao meio, assim, pelo eixo YZ, e a gente então consegue ter este plano de reflexão. Como ele corta verticalmente o eixo principal de rotação, que é o eixo Z, ele é um sigma V, e como ele está no plano YZ, a gente chama ele de sigma V YZ. Nós também temos um plano que está no plano XZ. Este plano também é vertical ao eixo principal de rotação, então ele também se chama sigma V. Então, dessa vez, a gente denota ele como XZ para denominar qual plano que ele está contido. O outro operador de simetria que a gente pode ver se a molécula de água tem é o de rotorreflexão, que a gente denomina com S. Então, a gente pode rotacionar a molécula com um C2, seguido de uma reflexão. Então, a gente rotacionaria e depois refletiria. E isso é uma operação equivalente a um C2. Dessa forma, não é caracterizada como uma nova operação de simetria. Então, a molécula de água não tem, independente, assim, se a gente fizer o plano no plano XZ, nós temos uma formação de uma operação igual a uma operação identidade. Então, dessa forma, nós não temos a operação rotação-reflexão. A operação de identidade, todas as moléculas têm, pois é uma operação que mantém a molécula do jeito que ela está. Então, todas as moléculas podem ser mantidas do jeito que elas estão. Então, nós temos a operação identidade, mantendo então a água na sua posição original.
Então, a gente sabendo que a gente tem os operadores de simetria C2, sigma V, XZ, sigma V, YZ e o operador identidade, a gente consegue verificar como que fica a associação desses operadores. A gente pode verificar alguns daqueles pontos da teoria de grupo. Então, inicialmente, a gente pode associar um C2, então a gente rotaciona, a gente tem a molécula de água com o oxigênio no centro do plano cartesiano, com o hidrogênio neste quadrante e o hidrogênio 2 no quadrante seguinte. À medida que a gente aplica um C2, esta molécula rotaciona em 180 graus, então o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2 invertem de posição. Então, o hidrogênio 1 fica neste quadrante e o hidrogênio 2 fica neste quadrante. Se a gente associar um C2 com um outro C2, o que será que a gente tem? Então, a gente rotaciona novamente a nossa molécula e o hidrogênio 1 volta à sua posição original e o hidrogênio 2 também volta à posição original. Isso, então, resulta no operador E. Então, vocês lembram que a primeira lei que dizia sobre a teoria de grupos é que a associação de dois operadores deve dar um elemento que pertence ao grupo. E o E, que é a identidade, pertence ao grupo. Então, a molécula de água tem todas as funções necessárias ao seu cumprimento da teoria de grupos. E a gente pode verificar também que a ordem de associação dos nossos operadores vai importar. Faz muita diferença se a gente faz primeiro um C3 nesta molécula, seguida de um sigma V, se a gente, ou do caso contrário, se a gente fizer um sigma V seguido de um C3. Vamos ver como é que fica? Então, imaginem essa molécula no plano cartesiano, que a gente tem os átomos 1, 2, 3, 4 e 5 nestas posições. Então, a gente verifica que no plano XY nós temos um C3, em que o eixo Z é o eixo principal de rotação. Se a gente aplicar uma vez o C3, nós colocamos o átomo 4 na posição onde estava o átomo 1, o átomo 1 na posição onde estava o átomo 3 e o átomo 3 na posição onde estava o átomo 4. Então, a gente pode agora aplicar um sigma V. Então, a gente corta a molécula no plano XZ. E o que a gente faz? A gente inverte a posição do átomo 3 e 4 e chega nesta configuração. Certo? A gente alterou a posição destes elementos. Antes a gente tinha 1, 3 e 4, agora a gente tem 3, 1 e 4. E se a gente fizer ao contrário, então primeiro aplicar um sigma V a partir da posição 1, 3 e 4, a gente inverte a posição dos átomos 1 e 4, então agora a gente teria 1, 4 e 3, e à medida que a gente aplica um C3, a gente rotaciona a molécula, colocando os átomos que estão no eixo XY na posição 4, 3 e 1, que antigamente, na associação anterior, a gente tinha colocado nas posições 3, 1 e 4. Então, verifiquem que a ordem de associação dos nossos elementos importa. Então, se a gente associa apenas dois elementos, a gente vai ter diferentes resultados. Então, se a gente primeiro... só que, se a gente lembrar da teoria de grupos, se a gente associar estes dois elementos e depois com mais um terceiro, a gente teria o mesmo resultado se a gente colocasse, então, a associação do C3 com este terceiro e depois com o sigma V, certo? Bom, então a gente viu o conceito de grupos, um pouco do conceito de simetria, o que são os elementos de simetria e como são os operadores de simetria e como eles se relacionam entre si. Agora a gente vai verificar o que é um grupo de ponto. Bom, um grupo de ponto é um grupo que representa as operações de simetria intrínsecas a uma determinada molécula. Então, vocês vão lembrar que a gente coloca a molécula
num plano cartesiano. E todos os operadores de simetria, ou seja, todos os elementos daquele grupo, têm em comum um ponto. Por isso que se chama grupo de ponto. Então, ao menos um ponto eles têm em comum. Todos eles passam por este ponto. Então, a gente tem que lembrar também que o grupo de ponto, ele tem essas propriedades do grupo. Então, a gente tem que ter um operador identidade que consiga comutar com todos os outros operadores. O produto de associação de dois operadores deve existir no grupo, como a gente verificou recentemente. Nós vimos que a multiplicação é associativa, mas nem sempre comutativa. Então, a gente consegue associar diferentes elementos, mas nem sempre a gente tem o mesmo resultado. Então, a ordem de associação é diferente, dá resultados diferentes. E deve existir um inverso para cada elemento do grupo, em que a gente, quando associa A com o seu inverso, a gente obtém o elemento identidade. Então, com isso, a gente consegue fazer uma tabela que a gente pode determinar o grupo de ponto das moléculas. Bom, isso aqui é bastante pesado para ser mostrado em um slide apenas. Então, eu gostaria que vocês observassem o que eu vou mostrar para vocês, mas que é mais fácil de vocês terem essa tabela para seguir toda vez que vocês quiserem determinar um grupo de ponto de alguma molécula que tenha com vocês, certo? Então, quando a gente quer determinar o grupo de ponto de uma molécula, seja ela qualquer, a gente primeiro pode fazer a seguinte pergunta. Essa molécula é um grupo de baixa simetria? Então, se sim, se você sabe que a molécula que você está tratando tem uma baixa simetria, ela pode pertencer ao grupo C1, CS ou CI. Mais para frente a gente vai ver o que significa cada um deles. Tudo bem? Então aqui a gente tem exemplos de C1, CS e CI. Tudo bem? Caso não seja um grupo, uma molécula que está pertencente a um grupo de baixa simetria, a próxima pergunta, então se ela não é de baixa simetria, ela é uma molécula de alta simetria? Tá, você pode falar que sim. Então, se ela é de alta simetria, ela pode ser octaédrica, tetraédrica, C infinito V, que é linear, D infinito V ou icosaédrica. Então, a gente tem o D infinito V, que é linear com átomos iguais, como o CO2, e C infinito V com átomos diferentes, que é linear também. Próxima pergunta, caso ele não seja nem um grupo de tão baixa simetria, nem um grupo de tão alta simetria, a próxima pergunta que se faz é, essa molécula tem um eixo principal de rotação? Então, ela vai ter um CN, e essa molécula tem um CN que é perpendicular a um eixo C2? Então, caso sim, a gente entra no grupo D, e caso não, a gente entra no grupo C. Então, por exemplo, esta molécula aqui, nós temos um eixo principal de rotação, que é um C3. E perpendicular ao C3, nós temos um C2. Então, esta molécula aqui entra no grupo D. Enquanto esta molécula aqui, nós temos um C2 e nós não temos um outro C2 perpendicular a ele. Então, esta molécula não entra no grupo D e entra sim no grupo C. Dentro do grupo D, a gente verifica se essa molécula tem um sigma H, que é um plano especular que corta o eixo principal de rotação em dois. Caso tenha, ele então será um DNH. Esse N deriva de quantas vezes nós conseguimos rotacionar o eixo principal de rotação. Caso não, a gente pode ter um sigma, um plano especular diedral, como por exemplo nesta molécula.
Então, a gente tem um eixo principal de rotação e tem um plano especular diedral. Então, se ela tiver um plano especular diedral, ela vai ser um DND. Se não tiver, ela é um DN simplesmente. Tudo bem? Já no grupo C, a gente também faz a mesma pergunta. Então, tá no grupo C, ela tem um plano especular que corta o eixo principal de rotação horizontalmente? Se sim, é um CNH. Se não, a próxima pergunta é: tem um sigma V? Se tiver um sigma V, então é um CNV. Se não, a gente pergunta: tem um eixo de rotação imprópria, que é uma rotoreflexão do tipo S2N? Se sim, vai ser ter a simetria S2N. Se não, é uma molécula CN. Bom, isso que eu mostrei para vocês vai mostrar o grupo que a molécula de vocês está presente. Então, o grupo de ponto que essa molécula está, ele é representado pela tabela de caracteres, que vai nos dizer quais são os operadores de simetria, então quais são os elementos deste grupo e quais são os caracteres de simetria deste grupo. Então, o que a gente sabe? Por exemplo, nós temos aqui uma tabela de caracteres para uma molécula com o grupo de pontos C2V. E o que a gente verifica? Que tem algumas propriedades para a tabela de caracteres. Bom, primeiro que o número de operações de simetria é chamado de ordem. Então, a gente verifica aqui que a gente tem 1, 2, 3, 4 operações de simetria. Então, a ordem da tabela de caracteres C2V é 4. E as operações de simetria são ordenadas por classes. Então, primeiramente, nós temos a função identidade, depois o eixo principal de rotação, depois o sigma V no eixo XZ, depois o sigma V no eixo YZ. E o número de representações irredutíveis é igual ao número de classes. Então, isso quer dizer que a matriz é quadrada. Ou seja, se nós temos 4 operações de simetria, nós temos que ter 4 representações de simetria. Tudo bem? E para qualquer representação irredutível, o que é uma representação irredutível? São esses números aqui, em que nós não conseguimos reduzir eles a um número menor. Então, a soma dos caracteres ao quadrado é igual à ordem do grupo. Então, se a gente elevar ao quadrado 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, nós teremos 4. E 4 é a ordem do grupo. Se nós fizermos isso para todas essas representações irredutíveis, em todas elas nós teremos o número 4, que é o número de ordem desta tabela de caractere do tipo C2V. E nós também temos outra propriedade da tabela de caracteres, que as representações irredutíveis, elas são ortogonais entre si. E o que isso quer dizer? Que a soma dos seus produtos é igual a zero. Então, se a gente somar aqui 1 com 1 dá 2, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então, aqui já deu zero. E aqui 1 com menos 1 dá zero. E menos 1 com 1 dá zero. Então, se a gente soma duas representações irredutíveis, nós temos que ter o número zero. Então, aqui em cima nós temos os operadores de simetria. Lembrem que são os operadores de simetria que são os elementos do nosso grupo e não os elementos de simetria. Tudo bem? E aqui nós temos as representações, os rótulos de simetria dessas nossas
funções. Então, nós vemos que nós temos aqui número 4, que é o somatório do quadrado dessas representações. E quando a gente soma eles, nós temos o número 0. Bom, mas como que a gente pode montar uma tabela de caracteres? E por que é importante a gente entender como a gente pode montar? Porque quando a gente entende o que a gente tem como uma coisa óbvia, a gente consegue entender o que segue. Então, é muito importante que a gente entenda o que significa cada coisa da tabela de caracteres, e não que a gente simplesmente saiba utilizá-la. É importante saber utilizá-la, mas também é muito importante saber o que significa cada uma daquelas coisinhas, porque vocês sabem de onde vêm aquelas coisinhas. Então, a tabela de caracteres, ela é uma representação por matrizes dessas operações de simetria. Então, nós temos um sistema de coordenadas nos eixos x, y e z, que nós já colocamos inicialmente a nossa molécula no plano cartesiano, e nós verificamos como fica os vetores x, y e z dos átomos após cada uma dessas operações de simetria. Então, por exemplo, a gente pode perguntar como que fica a molécula de água após um C2. Então, após um C2, a gente inverte a posição do hidrogênio 1 e do hidrogênio 2, como a gente já viu inicialmente. Então, o que significa isso? Significa que o C2 rotaciona um ponto contendo as coordenadas x, y e z sobre o eixo C2, que é o eixo Z desta molécula. Então, a gente pode escrever as novas coordenadas x, y e z dessa nossa representação da determinada maneira. Então, quando a gente aplica um C2, a gente acaba invertendo a posição dos eixos x e y, enquanto o eixo z permanece com a mesma posição. Então, a gente pode montar esse tipo de representação. Então, nós temos x, y e z iniciais e x, y e z finais, após a gente aplicar a operação de simetria. E aqui nós temos uma matriz transformacional, que é 3×3, para que a gente consiga fazer um produto desta linha com esta coluna. Tudo bem? E quando a gente observa, então, que a gente consegue alterar a posição, tá vendo? A gente tinha o y para cá, e quando a gente rotaciona, a gente coloca o y para lá, a gente inverte o sinal deste y. Então, a gente tem no final menos x, menos y, e o z continua sendo positivo. E a matriz transformacional que consegue gerar este produto, ela tem, então, é menos 1, 0, 0, 0, menos 1 e 0, 0, 0 e 1. Tudo bem? Então, a gente pode fazer esse tipo de matriz transformacional para todas as operações de simetria que acontecem na molécula de água. Então, a próxima operação que a gente pode verificar é como que fica a molécula após um σV no eixo XZ. E o que significa essa operação? Essa operação significa espelhar a molécula pelo plano XZ. E as novas coordenadas vão ser dadas da seguinte maneira. Então, quando a gente coloca no plano XZ, a gente só vai inverter o eixo Y, ele que vai tombar para cá. Então, a gente vai ter o novo X vai continuar sendo positivo, o novo Y agora inverte de sinal e o novo Z permanece com o mesmo sinal. Então, a matriz transformacional é 1, 0, 0, 0, menos 1 e 0, 0, 0 e 1. Se a gente fizer a mesma coisa agora para o σV no plano YZ, então neste plano aqui, YZ, quem vai mudar de sinal é o nosso eixo X. Então, a gente tem a mesma coisa que da matriz transformacional anterior, só que agora para o eixo X. Então, nós temos menos X
Y e Z positivos. E a matriz transformacional é menos 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. E a matriz transformacional para a operação identidade, que é não fazer nada. Então, se a gente não faz nada, a gente não altera a posição dos nossos vetores. E a gente continua, então, com essa matriz transformacional, que é 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. Tudo bem? Bom, então a nossa intenção aqui é montar a tabela de caracteres. Então, a gente sabe que para a gente fazer uma tabela de caracteres, a gente tem que saber o grupo de ponto da nossa molécula. Então, a gente coloca o grupo de ponto aqui neste canto. Aqui nessa posição nós vamos colocar os elementos de simetria dessa molécula. E aqui nessa posição nós vamos colocar os rótulos de simetria desta molécula. Então, os elementos de simetria da molécula C2V, que é o caso da água, nós colocamos aqui, que são EC2, sigma V no plano XZ e sigma V no plano YZ. E agora, então, nós podemos preencher a nossa tabela de caracteres. Então, para a operação E, nós temos 1, 1 e 1. Para os eixos X, Y e Z. Então, a gente preenche 1, 1 e 1. Para o C2, menos 1 e 1. Então, a gente preenche menos 1 e 1. E assim por diante, ó. 1, menos 1 e 1, 1, menos 1 e 1. E menos 1, 1 e 1, menos 1, 1 e 1. Certo? Então, aqui nós temos 3 representações irredutíveis, que nós podemos dar um rótulo de simetria a essas representações irredutíveis. Só eu queria mostrar aqui para vocês o que é uma representação redutível. Então, se a gente fizer o determinante, o somatório, né, de cada uma dessas diagonais, nós teremos uma representação redutível, que seria 3 menos 1, 1 e 1. E a gente conseguiria, então, reduzir essa representação em outras representações menores, com valores menores. Para vocês verem qual é a diferença entre uma representação redutível e uma representação irredutível. Tudo bem? Bom, mas o que nós verificamos nessa tabela de caracteres que a gente acabou de formar é que nós não estamos seguindo que a tabela de caracteres tem que ser quadrada. Então, se a gente tem uma matriz de ordem 4, nós temos que ter uma matriz aqui 4 por 4. Está faltando, então, um rótulo de simetria para ser preenchido. E como que a gente vai encontrar os valores para a gente colocar aqui nestas posições? Bom, então aqui a gente tem que lembrar daquelas regrinhas que eu falei logo lá no começo, que as representações são ortogonais. Então, a soma entre uma representação e outra tem que dar 0. E nenhuma representação pode ser igual a outra. Então, para a gente chegar num valor aqui na nossa tabela de caracteres, a gente tem que lembrar que para a operação E nós não podemos alterar nada na nossa molécula, então aqui com certeza vai ser um valor número 1. E os próximos a gente tem que variar entre menos 1 e 1, sendo diferente destas outras 3. Então, a gente consegue chegar facilmente nesses valores, então encontra a representação irredutível sendo 1, 1, menos 1 e menos 1. E agora, para finalizar a nossa tabela de caracteres, falta entender o que são esses tais rótulos de simetria que estão aqui. Bom, os rótulos de simetria, eles podem ser rotulados em A, B, E ou T, dependendo da degeneracidade da sua representação. Então, se ele é um rótulo unidimensional e degenerado, ele vai ser, e for simétrico em relação ao eixo de rotação, ele é o rótulo, a gente coloca A. Só que se ele for antissimétrico ao eixo de rotação, ele vai ter o rótulo B. No caso dele ter mais dimensões, como por exemplo, se ele for 2 ou 3 dimensões, ou duplamente degenerado ou triplamente degenerado, a gente tem o rótulo E ou T. Nós também rotulamos essas letras A, B, E e T com subscritos. Então, o subscrito 1, ele indica
que essa representação é simétrica com respeito ao eixo CN principal e caso não tenha um eixo perpendicular, ele vai ser simétrico com respeito a um σv. O subscrito 2, ele diz ao contrário do subscrito 1. Então, ele é antissimétrico com respeito ao eixo CN principal e caso não haja eixo perpendicular, é antissimétrico com respeito a σv. O subscrito G, ele nos diz que essa molécula tem uma representação irredutível que é simétrica com respeito à inversão. E o subscrito U nos diz que essa representação irredutível é antissimétrica com respeito à inversão. A gente também pode colocar uma linha dizendo que ele é simétrico com respeito a um σH, ou duas linhas dizendo que ele é simétrico com respeito, antissimétrico com respeito a um σH. Então, no nosso caso, a gente pode pensar, fazer essas perguntas para que a gente consiga determinar quais são os rótulos de simetria dessas quatro representações irredutíveis. Então, nós temos alguma representação irredutível que é simétrica ao eixo principal de rotação e unidimensional? Então, sim, nós temos. Essas duas representações aqui são simétricas ao eixo principal de rotação, porque está dando um número 1 positivo, e é unidimensional. Então, nós podemos colocar a representação, o rótulo de A essas duas representações. Nós temos uma representação que é antissimétrica ao eixo principal de rotação e é unidimensional? Sim, nós temos. Essas duas representações são antissimétricas, ou seja, são negativas, e são unidimensionais. Então, nós podemos rotulá-las como B. Então, como que a gente vai diferenciar esses dois A's desses dois B's? Agora, a gente coloca os subscritos ou as linhas. Então, a gente verifica se ele é simétrico com respeito ao eixo CN principal e, caso não haja eixo perpendicular, simétrico com respeito ao σv. Então, eles são simétricos. Essas duas representações aqui são simétricas com relação a um σv. Então, elas são designadas como 1. Então, é A1 e B1. E nós também temos representações que são antissimétricas com respeito a um σv, que são essas duas aqui. Então, a gente agora consegue designar essas duas como B2 e A2. Então, no fim, a gente conseguiu montar toda a nossa tabela de caracteres do zero. Bom, nós vimos então como que a gente encontra um grupo de pontos para a nossa molécula, como que nós representamos esse grupo de pontos a partir da tabela de caracteres, como que a gente monta uma tabela de caracteres e o que significa cada uma daquelas coisas na tabela de caracteres. Nós podemos utilizar essa representação por matrizes para rotular diversos objetos. E no caso de moléculas, a gente pode rotular átomos, coordenadas, orbitais, ligações ou ângulos. E isso vai nos auxiliar para as próximas aulas, que são as aulas sobre espectroscopia envolvendo os conceitos de simetria. Então, espero vocês na próxima aula. Até mais! Symmetry standing next to me, I'm beside myself, I've got symmetry. Symmetry standing next to me, I'm beside myself, I've got symmetry. Bilateral splits you down the middle, rotational turns you all around. Slide or glide, it moves you on over, there are so many types of symmetry to be found. Bom, aqui eu coloquei para vocês, uma música de quarta série, para mostrar para vocês que a simetria e os seus conceitos são utilizados até para crianças. Então, a gente consegue
pensar que a simetria é uma disciplina relativamente tranquila para a gente aprender. Até mais. Tchau!